Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada. Vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje nós vamos visitar o Museu Casa da Era, que fica no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Vassouras. No século XIX, o café era o principal produto de exportação do Brasil. E foi na carona dos cafeicultores que Vassouras viveu seu apogeu. Grandes fortunas se deslocavam das minas de ouro para a lavoura do café. As fazendas se multiplicavam com casarões e palacetes e a vida social era intensa. Surgia a nova aristocracia rural, os condes, viscondes e barões do café. Em 1889, no ano da abolição dos escravos, a região de Vassouras tinha cerca de 35 mil escravos. Sejam bem-vindos ao Museu Casa da Era. Esse é um museu casa. O que quer dizer um museu casa? É quando uma casa, no decorrer de sua história, acontece um fato muito importante ou seus donos têm grande importância, então merecem ser preservados como registro do seu tempo. A casa da família Teixeira Leite e seu patrimônio são testemunhas da riqueza gerada pelo café no século XIX. Eufrásia, a herdeira, era uma mulher à frente do seu tempo e deixou quase toda a sua fortuna para a construção de instituições sociais e escolas na cidade de Vassouras. Esses são os antigos moradores da casa, Anis Méria e Joaquim José Teixeira Leite. Ele era advogado e importante comerciante de café do século XIX, a época em que esse produto era o principal de exportação do Brasil. Nessa sala, ele se reunia com fazendeiros e comerciantes para tratar sobre café. Eu sou de Palotina, oeste do Paraná. Na verdade, o que a gente sente é que eles eram muito poderosos, né? Pelo tamanho da casa, pelo capricho dos móveis, dos utensílios de cozinha, o capricho, tudo tão bonito, tudo tão original, tudo tão particular, né? Estamos aqui no escritório do Joaquim José. Dentre os móveis da sala, esse é bastante interessante porque ele era usado como cofre. Ele podia ser fechado e trancado a chave e era usado para guardar importantes documentos e dinheiro. Documentos como esse, autorização de comerciar na cidade para o Joaquim José. No auge do ciclo cafeeiro, Vassouras chegou a exportar 1 milhão de arrobas de café. Joaquim José Teixeira Leite fazia os negócios do café, que ele levava os negociantes do café. E tinha um quarto sem janela, alcova, que os negociantes dormiam. Não tinha janela, porque ele não queria que eles tivessem contato com a casa. Acho importante ressaltar que uma casa com 64 janelas, 22 cômodos, a gente tem 5 que são as alcovas que não tem nenhuma janela, com esse interesse específico. Acho isso muito interessante. Estamos entrando aqui agora na área íntima da casa. Esse setor era um setor específico para os familiares. Esse aqui é o quarto maior, é o quarto que a gente presume que seja do casal Joaquim José Teixeira Leite e sua esposa Anis Méria. Um objeto muito interessante que está aqui nesse quarto, a gente tem aqui o porta-terço, que ele é um porta-terço todo feito em madrepérola. E esse oratório aqui, que ele foi feito dentro da casca de um ovo de ema, que é também muito interessante. Conjugado a esse quarto, a gente tem aqui o quarto contíguo, que era um quarto de banho ou quarto de vestir. A grande estrela desse cômodo está aqui, esse traje de montaria, feito pelo estilista inglês Charles Worth em 1890. Ele é composto por uma saia e um casaco longo. Esse estilista, ele era considerado pai da alta costura
e era o preferido da Imperatriz Eugênia, esposa do Napoleão III. Esse é o quarto das filhas do Joaquim José e da Anisméria, a Francisca Bernardina, carinhosamente chamada por Chiquinha, e a Eufrásia Teixeira Leite, a filha mais nova do casal. Então, nesse quarto a gente tem uns detalhes bem da intimidade das meninas. A gente tem aqui um caderno de caligrafia de quando a Eufrásia tinha 9 anos, de 1859. E também aqui uma carta que ela recebeu da prima Letícia Leite Guimarães. É importante entender que as meninas ficaram aqui até 1873, porque em 1871 falece a mãe Anisméria, em 1872 falece o pai Joaquim José. Então elas se veem órfãs e herdeiras de uma grande fortuna em 1873. Foi nesse momento, em 1873, inclusive, que ela conhece o Joaquim Nabuco, que foi alvo de um amor, de uma longa história de praticamente 14 anos. Eufrásia, por exemplo, é uma figura polêmica, porque, sendo de uma família toda escravista, ela viveu aquele romance enorme com um dos maiores defensores da libertação dos escravos, que foi o galã, que foi o Joaquim Nabuco. Mas eu vou falar o apelido do Joaquim Nabuco. Ele era conhecido como Quinzinho o Belo, porque ele era muito bonito, era louro, de olhos claros. Além de bonitão, Joaquim Nabuco foi monarquista, abolicionista, diplomata, historiador, jurista, jornalista e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Então, lá na França, ela se tornou e se consolidou como mulher de negócio. Ela adquiriu grande capital, praticamente triplicou a fortuna herdada dos pais. Nesse retrato, nessa pintura do Carolus Duran, ela tinha 37 anos e é uma das grandes obras do museu. Ela fica lá ainda até na década de 20, quando ela volta para o Brasil e fica entre o Rio e Vassouras. Uma das grandes obras, das grandes coleções que ela traz de lá são as vestimentas, é a coleção de indumentárias. Entre elas a gente tem aqui esse casaco curto de saída do teatro. Ele é todo rendado, com um forro de seda e recortes também detalhados. Nesse material que ela trouxe nessa coleção, a gente ainda tem acessórios como sapatos. Esse é o meu cômodo favorito da casa, a biblioteca do Joaquim José. Aqui existem cerca de 1000 livros e 3000 jornais e revistas do século XIX. E é uma coleção bem interessante porque é muito variada. Ele era advogado, então parte desses livros são de direito, e ele se dedicou também a trazer a Estrada de Ferro Central do Brasil aqui para a região para escoar a produção de café. E por isso muitos livros tratam desse assunto. Esse aqui, por exemplo, é uma espécie de guia prático da engenharia de ferrovias. Então, muitos volumes aqui dessa biblioteca são em inglês, em francês, em português, são clássicos da literatura, livros técnicos. E esse cômodo também conta um pouco da história do Joaquim José, porque aqui nós temos 2 quadros, um do Barão de Itambé, Francisco José Teixeira, e da Baronesa de Itambé. São os pais do Joaquim José. Eles enriqueceram por conta da exploração de ouro em Minas Gerais e vieram para a região atraídos pelos filhos que já estavam aqui fazendo fortuna com café. Essa é a sala de jantar da casa. Muitas pessoas que visitam o museu têm curiosidade de saber como eram os hábitos da família no século XIX. E eu acho que essa é uma das salas que mais atende a esse objetivo. É uma sala bastante requintada, como a gente pode ver pelos objetos e pelo papel de parede. Essa mesa é bastante curiosa, porque é chamada de mesa elástica. Ela pode ser aumentada ou diminuída para receber até 16 convidados. A louça também chama bastante atenção, porque todas as peças têm um monograma do Joaquim José Teixeira Leite. Só de pratos rasos nós temos aqui na casa 158 peças.
Uma das estrelas do nosso conjunto de mobiliário é esse jogo de sofás e cadeiras da empresa austríaca Toné. Era aqui nesse local que, após os jantares, as mulheres se reuniam para tomar café, para conversar, para fofocar. Um hábito muito frequente entre a aristocracia do Brasil no período. Agora vamos conhecer um dos mitos mais famosos da história de Eufrásia. Aqui em Vassouras a gente tem uma história muito curiosa. A Eufrásia Teixeira Leite, ela é a nossa patrona, nos deixou grandes patrimônios para que a gente pudesse desenvolver a cidade. E um dos patrimônios foi uma história muito curiosa sobre o burro Pimpão. Ele era um burro de estimação da Eufrásia Teixeira Leite e ela, curiosamente, deixou entre as heranças dela uma grande fortuna para que o burro Pimpão pudesse ter uma qualidade de vida até o final dos seus dias. E isso, assim, suscitou na população uma coisa meio revoltosa. Como é que deixar dinheiro para um burro, né? A população precisando de tanto disso. E viveu bastante tempo, usufruiu bem desse dinheiro, foi muito bem tratado. E quando morreu, foi enterrado aqui em Vassouras. E aí existe o folclore de que essa caveira de burro enterrada travou o nosso desenvolvimento aqui em Vassouras. Então a gente vai reviver o burro, vai fazer esse burro rodar, vai fazer esse burro dançar, para a gente ver se a gente desenterra esse mito da caveira de burro e Vassouras vai adiante com o bloco na rua. Que gente animada! No próximo bloco, o lado empresária de Eufrásia e sua paixão impossível por Joaquim Nabuco. Não sai daí! Voltamos ao Museu Casa da Era, em Vassouras, no Rio de Janeiro. O museu é um exemplo da construção urbana da aristocracia no século XIX. Então, nós estamos aqui no Salão Amarelo, né? Podemos observar nesse salão as cortinas, os detalhes da moldura dos espelhos, que são dourados. Era aqui que os Teixeira Leite reuniam a aristocracia vassourense. Temos aqui um vestido de baile do século XIX, um vestido de luxo, todo feito de camurça. Nós temos o lustre, que é um lustre de cristal da Boêmia, também todo original do século XIX. Nós temos o piano, que é uma particularidade aqui do museu, com a marca Henry Hess. Aqui nós temos uma partitura. Como toda sinhazinha da época aprendia a tocar piano, não foi diferente com a Eufrásia e com a Francisca Bernardina. Nessa partitura está a assinatura de uma das filhas do casal, que é a Francisca Bernardina. E o diferencial desse piano é que existem dois no mundo, aqui na Casa da Era e outro na França. E é uma grande particularidade do nosso museu, e os visitantes se encantam com isso. Remete à colonização e ao Brasil já do final do Império para o início da República, né? Traz muitas lembranças de um tempo que foi rico, né? Foi belo. E a gente percebe assim o diálogo do Brasil se internacionalizando, se percebe uma estrutura na casa, nos móveis, na prataria, na sofisticação, que era de fato um Brasil já inserido numa globalização já no século XIX. Isso é muito interessante. Aqui ao lado é o Salão Vermelho, onde os homens se reuniam para conversar, fumar charuto e cuspir.
Isso mesmo, essas louças redondas eram as famosas escarradeiras, onde eles cuspiam entre uma frase e outra da conversa. Cada tempo com seus costumes. Olha, um lustre de cristal bacará. E mistério é alguma coisa que fascina a gente, né? E dentro desses mistérios está a incrível paixão de Joaquim Nabuco, Eufrásia Teixeira Leite, que a gente pode ver e entender algumas coisas, mas especialmente pelas cartas que ainda existem. Repare bem e confira que nessa nossa, como dizer, história, cedi sempre e que, sendo a sacrificada, resignei-me sempre a aceitar o papel contrário. Desde que viemos juntos à Europa, vivi deste sentimento por si. Não tive, não quis, nunca pensei ter outro. Nele se passaram os meus bons anos. Por ele condenei-me a uma vida, no fundo, muito triste. E por ele tenho sofrido tudo o que se pode sofrer. E sempre fica assim a pergunta de por que ela não quis casar com ele, essas coisas assim, né? Muito se especula sobre o motivo que impediu o casamento entre Eufrásia e Nabuco. Eu acho que a história da Eufrásia também ela é muito interessante, né? Por ela ter doado, né, a fortuna dela assim para caridade e também os salões, né? O museu, o estilo de vida da época, né? Os salões vermelho, amarelo, acho que são lindos e quem vier aqui vai conseguir enxergar bem assim como é que era o estilo de vida naquela época. Nós estamos aqui na cozinha da Casa da Era. Como aqui nós temos destaque aqui que os visitantes sempre perguntam, nós temos aqui uma farinheira esculpida de madeira em tronco. Aqui nós temos aqui um cachorro caçando um esquilo. Aqui também nós temos uma peça muito importante, que hoje praticamente a gente tem uma cafeteira elétrica, né? E hoje nós temos aqui um destilador de chá francês. Aqui coloca-se o óleo de baleia, acende. Aqui em cima a gente coloca pozinho de chá e água. De acordo com o peso da água vai descendo, ele mantém o fogo aceso. O fogo aquecendo a água fervendo vai passando para o lado do cristal. Isso vai ficando leve e vai apagando o fogo. Quanta tecnologia! Super high-tech! Aqui temos alguns utensílios, né, que na época eram usados para preparar as refeições. E o fogão, que está em bom estado, até os visitantes se deparam, né? Ficam assim maravilhados, chama muita atenção pelo perfeito estado do fogão. Um outro ponto muito importante em relação à grande importância desse museu é a sua atuação como gerador de negócios na região. O turista que vem à região, não somente a cidade de Vassouras, mas os municípios do Vale do Café, esse museu se tornou uma referência em função do fluxo turístico que ele tem capacidade de receber, em função da curiosidade dos turistas em relação não somente ao mobiliário, em relação ao acervo da indumentária de hábitos e costumes, e ele passou a ser o principal polo de referência de qualidade para o turismo regional. O IPHAN reconheceu que essa história era importante para a memória nacional, tendo em vista o café ter sustentado o Império Brasileiro. Criou-se a ideia de abrir a Casa da Era e a sua chácara à visitação pública desde abril de 1968. O Museu Casa da Era integra a rede de museus federais ligados ao IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. A gente tem feito um trabalho, uma busca por formação de público.
Então, o instrumento que a gente tem usado são os projetos educativos. A gente teve hoje o Ecoclube, né, que é um clube ecológico voltado para a educação ambiental. Eu sou o Moisés, já trabalho aqui 14 anos, cuido desse jardim, dessa chácara inteira. No Ecoclube, eles gostam de planta mesmo, muita planta. Bastante planta que eles gostam. Faz a brincadeira da estoura e depois vem, gosta de bambuzal também, andar pra cá. E agora nós vamos entrar no túnel do amor ali. Entendeu? Aqui que agora nós vamos entrar no meio, aqui que no começo dele ali. Os namorados dela. Posso explicar pra vocês? Pode. Então vamos lá. Eu vou começar agora. Daqui pra frente, nós vamos ver até no final do muro. Por que eles estão assim? Tem uns que caem, tem outros que sobem. Então esses são a brotação nova, igual esse. Esse que estão tomando é que já está sinal de velho. Foi super legal o Ecoclube. Eu gostei muito de passear lá no Túnel do Amor. Foi super legal. Eu gostei das novidades que eles falaram pra gente. Gostei do Túnel do Amor. Eu gostei do passeio que a gente esteve lá. Aprendemos muita coisa. Então foi muito bom. Uma coisa interessante de falar em relação ao Ecoclube é que é uma homenagem ao Manuel, que foi o caseiro da casa que em 1887 plantou a era na casa. Então, até então, as paredes da casa eram caiadas e ele, com uma autorização da Eufrásia, por carta, ele planta a era na casa. E acho que ele não tinha dimensão que tanto tempo depois a casa da era, né, esse fosse o símbolo da casa e da família Teixeira Leite. Então é uma oportunidade para as crianças, para que as crianças possam vir ao museu, ter uma atividade permanente. Tem uma proposta de uma prática para a produção de brinquedos com materiais sucata, materiais recicláveis. Então essas oficinas, elas vão acontecer ao longo do ano inteiro, enfim, é uma política que está se fortalecendo cada vez mais, essa integração da população com o espaço do museu e que a história possa ser recontada de diversas formas, né? Que a gente possa ter uma forma mais acessível, lúdica para as diversas idades, nas profundidades mais variadas, mais folclóricas, mais verídicas, mas que a gente possa trazer a população para conhecer a sua história dentro do museu, participando, se integrando, né? Enfim, usufruindo do que tem sendo mostrado lá e construindo e reconstruindo a história junto. E subiam pelas árvores mais altas. Subiam, mais uma, oh, coitada, caiu lá de cima. O Museu Casa da Era fica no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Vassouras, mais ou menos 100 quilômetros da cidade do Rio. Anota aí o endereço: Rua Doutor Fernandes Júnior, 160, Centro Histórico. Para saber sobre horários de visitas e outras informações, entre no site. Visite os museus da sua cidade. Tchau, pessoal! Até o próximo museu! Os museus são conceitos e práticas em metamorfose.
Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.